qual o tratamento indicado para um menino com 10 anos que incorpora espíritos em festinhas, na escola, espíritos às vezes do avô? O que a gente pode dizer para essa pessoa, né, que nos escreveu pedindo uma orientação, Sâmia e Jorge? Bom, primeiro é preciso verificar se essas manifestações são legítimas ou se nós estamos diante de um fenômeno em que esse garoto possa estar simulando esse tipo de situação. Se ele não for de família espírita, que não tiver contato com a doutrina espírita, é mais satisfatório, é mais razoável que seja um fenômeno realmente mediúnico. Se for um menino espírita, é possível que, em virtude das informações espíritas que ele tenha, possa existir aí uma mistificação. A primeira coisa que a gente tem que ver é se não é uma mistificação ou um interesse de chamada de atenção, verificar se isso não está relacionado a um desejo do garoto de baixa autoestima de ser percebido pelos pais. Ponto a ver. Não, não é. Ele realmente é um fenômeno legítimo. De fato, é o avô que está se manifestando. Podemos comprovar isso pelas coisas que ele diz, pelas informações que passa, garantindo que realmente é ele. Então, precisa ter essa garantia. Beleza. Bem, o que fazer? É muito importante que os pais não supervalorizem isso. Se os pais começarem a dizer, nossa, meu filho, você, oh meu Deus, você é uma alma. Se começar a mexer com isso, ele não tem maturidade para lidar com essa questão. Ele vai querer cada vez mais que essas manifestações aconteçam, e isso não é benéfico para a formação da personalidade dele. Uma criança de 10 anos não tem maturidade para lidar com o fenômeno mediúnico. O ideal é que a gente não estimule essa prática nele, que não estimule. Tá, mas ele já está manifestando, o menino já está dando passividade, beleza. Na hora que ele der passividade, tratar com a mais absoluta naturalidade e não estimular o prosseguimento do fenômeno. Manifestou, conversa com a entidade, olha, uma criança, tal, e fazer uma orientação para que ele não se manifeste. Muito provavelmente, se é o avô, não é uma manifestação positiva, porque o avô não colocaria o neto numa condição de desconforto dessa ordem, a menos que seja algum recado muito importante que o avô quer dar, e o garoto é a janela para que essa informação chegue. Então, até isso, tem que observar para ver se não é alguma notícia relevante que ele está querendo passar. Para você ter uma ideia, nós temos um amigo aqui em Porto Velho, que ele é libanês, e ele queria passar uma mensagem para a família, e ele não conseguia, porque não tem ninguém na família que é médium. Aí ele foi atrás de uma moça que é médium, mas que não é espírita, mas é muito médium, mas não tem nada de médium, não tem nada de espiritismo na vida dela. E ele chegou lá com ela e disse, olha, eu quero que você passe uma mensagem para minha família. E ele passou a mensagem em árabe. Agora imagine, ele passou uma mensagem em árabe para uma pessoa que nem espírita é. E a mulher desesperada ligou para a família deles, olha, o seu fulano está aqui me perturbando, não me larga em paz, e ele fica falando uma frase, mas eu não sei o que é, e o que é que ele diz? Ele fala a seguinte frase, aí contou a frase 3 palavras. É isso aqui que ele fala. Bom, mas também ninguém tem tanta habilidade de árabe, os filhos não sabem tanto árabe para saber o que era. E aí procura para cá, procura para lá, ligaram para os árabes conhecidos, o que é, papai mandou essa mensagem. Aí os árabes ouviram e disseram, ele está falando feliz aniversário. E 2 dias depois, a esposa faria aniversário. Ele estava querendo dizer feliz aniversário dela. Então é um fenômeno belíssimo, porque você está vendo aí uma série de elementos fantásticos que justificam a perturbação dele em cima da moça. Ou seja, ele queria falar com a família. Então, aí pode ser que, de repente, o avô queira trazer algum recado que ele considera relevante, e uma vez dado, ele não tem por que ficar insistindo com isso acontecer. Então, se for legítimo, o avô está, de repente, querendo falar alguma coisa, dado o recado, a motivação, evidentemente, recua. Se a motivação não recua, o avô continua, pode ser realmente um processo de
perturbação que pode estar se estabelecendo. Então, tem que conversar com essa entidade e dizer, olha, a gente já ouviu você, está tudo bem, porque pode ser que seja o avô, pode ser que não seja, pode ser alguém se passando por ele, tá? Tem todas essas coisas. Isso a gente teria que trabalhar para saber o que é. Agora, o que fazer na prática com o garoto? 1, não estimular. Não estimular. 2, colocar na evangelização infantil. 3, evangelho no lar. Evangelho no lar. 4, a família precisa ter alguma orientação espiritual para que ela entenda melhor o fenômeno que está acontecendo. Não adianta eu querer fugir, eu não quero nem saber disso. É um chamamento também para a família. Eu não estou querendo fazer propaganda de espiritismo, não. Mas é um momento da família tentar descobrir e entender por que o pai está tão interessado em trazer uma notícia depois da morte. Não seria, de repente, uma sinalização dele dizendo: vão para algum lugar onde essa informação espiritual possa ajudar vocês? E o garoto esperar um pouco mais enquanto ele vai para a evangelização, para dar uma harmonizada no lar, uma harmonizada no menino, com os passes, com o atendimento pela evangelização, e mais tarde, quando ele estiver mais desenvolto, aí sim, pensar na possibilidade de que ele ingresse num grupo mediúnico quando já tiver idade para isso. Uns 18, 19 anos, a gente já pode começar a pensar no ingresso dele num grupo mediúnico para desenvolver essa potencialidade, se ela continuar, porque pode ser que ela recue também. Leon Denis diz que quando não era espírita, ele era muito médium. Depois que se tornou espírita, só ficou intuição, porque o objetivo da mediunidade era só trazê-lo para o espiritismo.